Bem, gente, estamos de volta. O assunto é futsal. Como diz o meu amigo Oswaldo Tassi, bola pesada. Estive de manhã com o professor Silas falando a respeito dos meninos do Guarulhos Futsal. E agora, estou aqui à tarde, um sol de rachar, gente. Aqui acompanhada da minha grande amiga Maria Delfina Alves Colaneri. Olha, faz 15 anos que eu conheço ela e eu continuo errando. Colaneri. Eu já fico ao vivo para ficar bem claro. A Delfina, ela é supervisora, babá, gandula, técnica, mãe da equipe Amigos Sempre Amigos. Uma equipe realmente de muita tradição em Guarulhos. Boa tarde, moça. Boa tarde, moço. Tudo bem? É isso aí, gente. Del, eu vou seguir a mesma linha que eu segui de manhã com o Silas. Eu gosto muito de saber a origem, né? A gente já conversou várias vezes, conheço a tua história, mas eu gostaria que o nosso telespectador conhecesse um pouco mais da história Asa, do casamento Delfina, essa história aqui já tem alguns anos, e como sobrevive o Asa até hoje. Então a parte do como sobrevive o Asa deixa para a segunda parte. Mas conta um pouquinho dessa sobrevivência do Asa, quanto tempo e aonde chegou o Asa? Bom, o Asa, ele existe desde 77. Foi um grupo de amigos, começaram a brincar, tal, disputar uns joguinhos, pá. Aí um dos meninos mudou para Passos, em Minas. E foi pra lá e o resto da turma ficou aqui, continuou brincando. Sabe aquele primeiro e segundo quadro? Começou a brincar. Aí um dia nas férias, esse amigo que foi pra Minas chamou os meninos pra ir lá. Vem todo mundo pra cá e tal. Eles foram. E aí eles fizeram uns jogos lá, na brincadeira. Foram campeão. E aí gostaram da brincadeira, né? Aí vieram, começaram a disputar campeonatinhos, assim, sem expressão aqui na cidade. Um belo dia se descobriu que Asa, existiam duas equipes com o mesmo nome. Aí, como é que vai ficar? Quem vai ficar com a equipe? Então vamos disputar isso na quadra. Fizeram um jogo valendo. Quem ganhasse, ficava com o nome. Nós ganhamos. E aí tem 37 anos nessa vida. Eu há 20... Você está com 34... Há 20 e poucos anos atrás, meu filho jogava, porque aí começou, né? Os pais, o pessoal começou a casar, ter filho, trazer a molecadinha pra quadra. E a molecadinha queria brincar. E aí o meu filho também fazia parte, né? Porque o Tadeu é dessa turma aí. E aí o pessoal, não, vamos montar o Asinha? Vamos montar o Asinha? Vamos montar o Asinha. Tipo de uma escolinha, pra molecadinha não ficar enchendo o saco enquanto os velhos o pessoal adulto tava brincando. Montamos o Asinha, tudo na brincadeira. Aí teve uma eleição, me comunicaram que eu seria a diretora dos pequenos. Aí a gente começou a disputar Pro Menor, começou a disputar a Liga, fizemos desfiles memoráveis com a Pro Menor lá na Ponte Grande, você lembra como é que era a abertura da Pro Menor. E hoje a gente está na Série Ouro, a única equipe da cidade que leva o nome de Guarulhos na Série Ouro do futsal paulista, na elite do futsal paulista. Na realidade, uma brincadeira, tudo começou numa brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque querendo ou não, não deixa de ser um trabalho social. E aí eu te pergunto, né? Hoje é um trabalho social, envolve quantas crianças e quantas categorias? Olha, nas menores, nós temos 5 categorias, envolvem 100 crianças mais ou menos. De 8 até 17 anos, nas menores, né? Então a gente vai levando, eu tenho muitos meninos que hoje, inclusive essa equipe que está treinando, o treinador foi atleta nosso, fez faculdade com bolsa de estudos que a gente tinha na época e hoje é nosso treinador. Hoje eu tenho filhos de garotos que jogaram comigo no principal, na época que a gente tinha principal disputando federação.
A gente continua tendo o principal, só que disputa só a Liga de Guarulhos, porque é um campeonato muito caro da federação e a gente não tem condição. E os filhos hoje estão jogando com a gente. Delfina, o ano passado esse assunto foi motivo de polêmica. Houve muita gente que apoiou, houve muita gente que reclamou, bateu a perna, esperneou, com a nova formatação colocada pelo secretário, o Wagner Freitas. O Wagner entrou na secretaria diante das inúmeras dificuldades financeiras. Ele se viu obrigado a cortar alguns subsídios de algumas modalidades, de algumas equipes. E o futsal era uma das equipes, digamos assim, mais privilegiadas. Não, eu digo no caso da época as parcerias que haviam no local. O ASA sempre foi uma delegação que procurou não trabalhar com subsídios da secretaria. E eu acredito que você tenha sido a entidade que menos sentiu esse drama. Eu acho que não tem nem porquê a gente ficar aqui falando não dando nome aos bois, né? A Wimpro, que sempre foi uma das equipes mais privilegiadas da secretaria, ela hoje está à beira, tecnicamente, da falência. Dizem as más línguas. A notícia que a gente tem é que ela pediu licença na federação esse ano no adulto. As menores existem porque é a parte da Wimpro, né? Ela só leva o nome da Wimpro. Tá? São os pais que mantêm, são os pais que correm atrás. Pelo menos é o que eu sei. E o adulto pediu licença e parou. Não, justamente é uma notícia que eu não tinha, obrigado. Vou até confirmar isso depois com o Jocelânio. Mas continuando a ideia do ASA. Sendo uma equipe que não depende do subsídio da secretaria, muito pouco espaço de treinamento vocês têm devido até aos problemas que a própria secretaria tem de manter as suas quadras ativas. Como sobrevive uma equipe com 100 atletas na menores? Até o ano passado você estava com adultos sub-20. Como é que sobrevive? Como é que se segura um ano de temporada? Cara, não dá para explicar. É que é assim, a gente tem uma paixão muito grande. A gente tem um grupo de pais que são muito... sabem a nossa luta, sabem a nossa dificuldade. E, a gente mata um leão todo dia. Todo dia. Antes da gente começar a entrevista, ele estava me perguntando se a gente está treinando aqui todo dia e tal. Eu falei, até março nós sabemos que a gente está treinando aqui. Né? Depois de março, não sei. A gente está conversando na secretaria para ver. Eu estreio no campeonato dia 8 de março e eu não sei ainda onde é que nós vamos mandar nossos jogos. Porque o Tomeuzão está interditado. Né? A Ponte Grande foi vetada por causa de um problema que teve num jogo da Wimpro. Aí vetaram a quadra, aí usaram o fator de que não tem a área técnica, mas eu tinha conseguido fazer um bem bolado e ter conseguido a liberação. Na sexta-feira passada foi o arbitral, eu estava na federação, eu chamei o Dr. Ciro, chamei a dona Márcia, nós tivemos uma conversa séria, falei para ele, Dr. Ciro, não dá, sabe? Por causa desse problema de quadra, muitas equipes estão mandando jogo no ginásio da federação. E tá super lotado, né, cara? Não tem, é um inferno para você conseguir um horário lá. Falei, eu já agendei meus jogos na federação, mas eu gostaria muito que o senhor ajudasse. Aí ele pediu para que eu montasse o processo, eu tenho até uma cópia aí, depois se você quiser ver. Fui lá na Ponte Grande, fotografei, dei uma arrumadinha bonitinho nas fotos, mandei para ele e tá em mãos dele. Ontem eu ainda conversei com a dona Márcia, falei, dona Márcia, e aí? Ela falou, Delfina, ele está analisando. Falei, mas a senhora acha que... Ele falou, olha, do jeito que você mandou, dá para... Eu, inclusive, mandei um ofício me responsabilizando por tudo que acontecer na Ponte Grande. Tanto que eu estou pedindo liberação para o ASA jogar. Porque da outra vez eu consegui a liberação para todas as equipes menores, então eu consegui liberação para o Wimpro, consegui liberação para o Vila Galvão, consegui liberação para o ASA. E aí, por causa de uma outra equipe, o ASA acabou sendo prejudicado também.
O Vila Galvão, ele não, então ele não manda jogos do Esporte Clube Vila Galvão? Não, não pode. A quadra de lá não tem tamanho. Ele manda jogo também na federação. Então, quer dizer, é preocupante, né? Eu conversei hoje de manhã com o Silas. Existe um início de trabalho de menores com as crianças das escolinhas. Aí eu vejo agora você aí mantendo todo esse trabalho social. O Esporte Clube Vila Galvão se enquadra. A Wimpro, que, como você falou, sobrevivendo com pais. Aí eu pergunto, que solução teria hoje em Guarulhos para que essas equipes continuassem, né, fazer esse trabalho social tão bonito que tira tanta criança da rua? Robson, eu acho que é assim, o problema principal de tudo, pelo menos eu digo pelo ASA, tá? É local para você poder desenvolver o trabalho, tá? Se eu tivesse hoje uma quadra que dissesse assim, olha, tem uma quadra coberta, bonitinha, não precisa nem ser tamanho oficial, em que você possa fazer o teu trabalho lá, você fazer teus treinos, você poder desenvolver teu trabalho e você ter um local para mandar jogo, que o Tomeuzão pudesse voltar a ser cenário de jogos, a Ponte Grande pudesse voltar a ser cenário de jogos, tá? Isso já resolveria 70% do problema. Porque não adianta você fazer um trabalho, você ter as crianças, você ter uma série de coisas que você faz. Ontem mesmo eu tive uma reunião aqui à noite com meus pais do Sub-10, porque a gente joga muito limpo com os pais. Tá? Eu chego para os pais e falo, olha, a nossa realidade é essa. Tá? Eu graças a Deus consegui uma parceria com uma confecção de material esportivo, que vai estar fazendo um bem bolado com a gente bacana, para a gente conseguir uniformizar. Você pode ver que nossos meninos estão treinando hoje, está todo mundo, cada um de um jeito. Mas se Deus quiser, em março, quando começar o campeonato, já vai estar todo mundo uniformizado. Tá? E isso é importante, porque isso mexe muito com a autoestima deles. Sabe? Eles têm orgulho de usar a camisa, de vir uniformizado, de ir uniformizado, de ter o uniforme de passeio. E a gente está conseguindo isso, graças a Deus. E não é só isso, né? Tem a questão condição para jogo, tem a questão alimentação pós-jogo, tem a questão taxas de arbitragem, quer dizer, eu queria entender um pouco desse milagre, né? Realmente é tipo na base da vaquinha e da como é que é o negócio? É assim, o meu marido, Tadeu, que é o presidente, ele tem só 26 anos que ele trabalha e não tira férias. Tá? Então, as férias dele, a 13º dele, vai tudo para a equipe. Vai tudo para a equipe. Você vê, cada mando de jogo nosso na arbitragem são R$ 1.100. Você tem que pagar ali no cash, na mesa ali, na hora. Não pode ser cheque, não pode ser nada, é em dinheiro. Então, que nem nós vamos, agora em março, a gente vai colocar uma rifa. A gente vai fazer uma rifa que todo mundo se envolve. E todo mundo vende para a gente poder levantar o dinheiro para poder estar fazendo os pagamentos. Em maio a gente já está programando uma feijoada com pagode, que a gente vai estar fazendo. Tem um amigo nosso de um clube lá de São Paulo, lá, posso falar o nome? Lá do Sabesp Cantareira, que é amigão nosso, e ele liberou o espaço lá para a gente estar fazendo a feijoada com pagode lá. A gente vai estar fazendo uma feijoada, aí vende-se convites, tal, parará, para levantar dinheiro. No segundo semestre é a mesma coisa, uma rifa e mais um outro evento para poder estar levantando dinheiro. E com isso vocês vão arrastando. E vamos levando. Com isso a gente vai levando até, sabe lá Deus quando. Delfina, agora vamos sair um pouco da quadra e vamos àquela hora que a gente põe a bolsa embaixo do braço e a gente vai passear no empresariado guarulhense. Eu sei que você já bateu muita porta, já tentou muita captação de patrocínio. Qual é a visão do empresário com relação ao esporte da cidade? O problema é assim, o esporte infelizmente não tem visibilidade, tá? O único que vocês dão um pouco de visibilidade pra gente, mas não tem uma visibilidade bacana. Você não tem transmissão de jogo, que é onde de repente a marca dele está aparecendo.
tá? E existe também um pouco de má vontade, vamos, né? Porque não é uma coisa que tem um retorno grande para ele. E o empresariado, infelizmente, ele só quer retorno. Se não tiver retorno, e menores para ele não tem retorno. A categoria principal está difícil de captar recurso. E tem jogo televisionado em rede aberta de televisão. E tem jogo televisionado na Sport TV, tem jogo televisionado na ESPN. Você imagina os menores que não tem nada disso. Aí eu pergunto, então agora vamos começar a falar um pouco da elite. Você é uma pessoa que eu sei que você, apesar de ser uma defensora do ASA, você é uma defensora do futsal. Eu sou muito amigo da diretoria da Wimpro, sou muito teu amigo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa amizade com todo esse meio. E eu te pergunto, você vê uma Wimpro pedindo licença? Você vê um ASA esse ano que não sabe nem se vem com sub-20. Você vê o feminino da cidade se resumindo numa única equipe. Você vê esse problema de quadra. Como que se sente o salonista dentro de um lugar que é conhecido dentro de São Paulo como um dos maiores celeiros? Cara, eu me sinto muito triste, muito chateada. E assim, a gente está fazendo um trabalho esse ano sem saber se o ano que vem a gente vai estar continuando. Porque está muito difícil, Eu fico muito chateada quando eu vejo uma cidade que tinha 2 equipes disputando a série, o adulto, e hoje não tem nenhuma. A gente tem um sub-20, podia ter 2 sub-20 disputando, e provavelmente só vai ter um, porque não tem como, cara, não tem como, é um campeonato caro e eu não tenho como montar uma equipe e eu não tenho um local para treinar, eu não tenho um local para mandar jogo, sabe? Não tô afim de ser saco de pancada de novo. O ano passado, a gente, foi com muito custo que a gente levou, quase chegou lá nas oitavas, mas e aí? E aí? Chega até a se calar. Bem, gente, conforme eu prometi, eu vou continuar essa minha peregrinação, né, pelas quadras. Comecei hoje de manhã com o Silas, bati um papo maravilhoso com essa moça, eu sou apaixonado. Ainda quero ter uma conversa com o Jô, ele já me prometeu uma entrevista, para a gente saber o que realmente está acontecendo com essa equipe que tanta paixão trouxe para Guarulhos, que é a Wimpro. Vou dar um pulo lá no Esporte Clube Vila Galvão para saber como é que está o futsal. Nós vamos tentar trazer para vocês a grande realidade dessa cidade tão grande, o espaço reduzido e tanta gente querendo praticar esporte. Não é culpa da secretaria, não. É muito fácil taxar. O problema é o secretário Wagner Freitas. Não é que eu sou defensor do Wagner Freitas, secretário, mas a gente busca a realidade. Ele não é dono do dinheiro, ele não é dono das decisões. Depende de uma Câmara, depende de decisões do Executivo, depende de deliberação de verbas. O esporte detém a verba menor de todas as secretarias. Esporte, gente. Então eu não vou aqui crucificar o secretário. Não é justo. Deixa eu fazer só uma pergunta Ó. O João do Pulo tá parado, né? Diz que não pode arrumar a quadra porque tem uma mina d'água. Cara, qual é a dificuldade de se canalizar essa água dessa mina d'água e ser usada como uma água de reuso, ser usada nos banheiros, nos vestiários do João do Pulo? Justamente você tocou num assunto legal. Nós já temos uma matéria engatilhada. Diretor de departamento de manutenção. Diretor do departamento de manutenção, Adalberto Morato. Já conversei com ele por telefone.
E ele me prometeu uma entrevista exclusiva, mostrando a grande realidade hoje dos próprios e todas as tentativas, as trajetórias para que esses ginásios tenham condição de uso. Boa pergunta. Tem mais uma outra. Tem mais outra? Uma outra. O nosso querido, amado, idolatrado Salve Salve Fioravante, que virou motoclube e que, pelo que eu sei, o pessoal do motoclube já saiu de lá. E aí? Aí eu te respondo, existe um processo não sei o que do encanamento, que não sei o que do subir da água que sobe e que não pode ser e que eles iam trocar aquilo por um outro espaço para poder fazer uma quadra. Promessa feita para o Wagner. Quer dizer, a gente continua vivendo de promessa, infelizmente. Vocês viram que o assunto é longo. A gente vai continuar. Ó, não vou mudar de assunto não, tá aqui, ó, 2 perguntas. João do Pulo, Fioravante. Vou ter essa entrevista. Essa entrevista com o Adalberto. Sigo com o Jô e com o Esporte Clube. A gente tem matéria boa de futsal para mais uns 3 programas, eu prometo. E a gente vai trazer tudo, porque essa é a nossa missão. É a missão do programa Câmera Esportiva. Trazer o esporte da cidade para você. Reportagem Robson Meleiro, imagens Oswaldo Tassi Júnior. Continue com a gente.